Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos. O programa Prime TV, um programa voltado para negócios e voltado para carreiras. E hoje eu tenho a satisfação de receber a Marisa Fernandes. A Marisa é diretora executiva de RH do Dia Group. Marisa, obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado por estar aqui falando um pouquinho da tua carreira, falando um pouquinho da tua história profissional. Seja bem-vindo ao programa. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com você hoje. Agora, a tua carreira toda ela é desenvolvida na área de recursos humanos. Quando você despertou, quando você percebeu que o recursos humanos era algo que trazia paixão para você, Marisa? Então, a minha carreira toda não é voltada para recursos humanos. Exatamente quando eu tinha 5, 6 anos de trabalho, eu percebi que realmente eu tinha esse dom de trabalhar em recursos humanos. E aí, na época, eu trabalhava na DHL. A DHL é uma empresa maravilhosa para se trabalhar, me preparou muito bem e eu comecei a desenvolver processos, enfim, manuais, e comecei do zero a implementar um departamento de recursos humanos na DHL. Isso surgiu devido a conversar muito com as pessoas, desenvolver treinamentos. Eu era assistente da presidente na empresa na época, então isso acabou decolando uma carreira de RH. Agora, qual é hoje, para o nosso telespectador conhecer um pouco, Marisa, qual é o papel hoje do RH dentro de uma empresa? Qual é a tua missão principal de um executivo como você, como diretor de RH, numa organização hoje? Eu diria para você, Luciano, que o papel principal de recursos humanos hoje é fazer parte do negócio, mas não vamos só no blá blá blá, porque as pessoas falam isso, acham bonito falar, mas a gente tem que aplicar. Então, o que é fazer parte do negócio? É você entender do business primeiro, e aí você se aproximar da melhor maneira possível e não criando empecilhos, porque muita gente de RH fala tudo não pode, né? Não pode isso, não pode aquilo. E eu acho que de alguma maneira a gente pode sim atender uma operação numa área comercial, enfim. E aí você mostrando esse teu lado, é óbvio que as pessoas vão te consultar. Olhar para o Brasil hoje, nos últimos anos, infelizmente a gente olha para um Brasil que está distante daquele Brasil que a gente sonhou em relação à geração de emprego, geração de atividade econômica. As empresas hoje, muitas delas, estão tentando sobreviver. Como é que é o papel do RH dentro desse cenário? Uma vez que a empresa precisa cada vez mais ter produtividade, competitividade para manter seus negócios de pé, e por outro lado, você tem as pessoas que são muitas vezes pressionadas. Como é que fica o RH nesse papel todo? É como você disse, o RH fica no meio do caminho e aí o nosso papel é crucial. Eu acho que é muito importante como é que eu me comporto e aí passo tudo isso para a minha equipe. O RH nessa hora ele tem que agir muito com a razão, o que é melhor para a empresa, e aí isso também mostra que o RH é parte do business. Então você sabe para onde ir. Vamos imaginar que uma empresa está num momento de crise e precisa ter uma redução, voltar a ser menor para poder depois decolar. Então você tem que apoiar e estar ali junto com toda a tua equipe para fazer uma análise, entender e ver realmente o que a empresa precisa para a gente poder ter uma situação dessa. Sempre se fala de que as empresas são feitas de pessoas, né? O RH, eu sei que tem essa visão, mas essa visão é uma visão uniforme de toda a empresa, Marisa, porque a gente sabe que de fato empresas são feitas de pessoas, né? Que sem pessoas você pode ter um maior parque tecnológico que você tiver, mas ainda assim as pessoas são fundamentais nesse processo. Esse entendimento, você acha que ele é genuíno dentro das empresas, não só do RH, mas de toda a liderança das empresas hoje, da importância do ser humano? Eu acho que não. Vi de várias situações de algumas empresas, mas assim, é um pouco, falando um pouco de RH, é exatamente o que eu comentei no começo. Muitas vezes o RH ele vem como um top-down para as outras áreas e isso só vai afastar. E aí o que acontece? Outras áreas que não RH, elas vão tocar a vida sem consultar um departamento de recursos humanos, e aí vem um conflito, porque você vai abrir uma região nova, não consulta o RH, depois você tem um problema sério com o sindicato, enfim, vários outros problemas que podem acontecer. Então eu acho que é uma parcela assim do RH e uma parcela da operação. Então você mostrar que realmente o RH é parte do business, é parte do negócio.
E a gente percebe que o RH ele sempre tem mais flexibilidade para tratar esses assuntos, né? É próprio da atividade do RH, da característica do profissional do RH ser mais conciliador, mais flexível, para tentar de alguma maneira, não digo nem politicamente, mas tentar de alguma maneira fazer com que as coisas se ajeitem da melhor maneira possível? Eu acho que sim. Vou falar por mim, depois nós vamos falar um pouco da carreira, mas já vou me adiantar. São 23, 24 anos trabalhando só no departamento de recursos humanos. O que acontece comigo, Luciano, o departamento, a lista de salários é parte do nosso trabalho. O manual de descrição de cargos também é parte. Então, isso passa a ser uma coisa, um assunto profissional. E aí você consegue, nessa hora, ter um discernimento e tocar uma decisão importante com todos os seus colegas. Eu acho que é esse o motivo principal. Vamos falar agora da tua carreira, uma brilhante carreira, diga-se de passagem, por várias empresas de renome do mercado. Nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua trajetória profissional, Marisa. Compartilha conosco as empresas que você teve a oportunidade de contribuir com o teu trabalho, por favor. Eu trabalhei basicamente em empresas de logística, supply chain. Então, trabalhei na Schenker, é uma multinacional alemã, GW, que é uma empresa francesa, DHL, Seva e, por último, eu tive uma oportunidade de trabalhar na indústria, uma empresa de origem chinesa, que é a AOC, baseada aqui em Jundiaí, Manaus. Diversos segmentos, né? Sim. Você foi para a operação logística, depois foi para a indústria, hoje está no varejo. Como é que isso está se desenvolvendo na tua carreira, Marisa? Para mim é bastante interessante, eu não imaginava que havia uma diferença tão grande devido ao segmento. Primeiro que todas as pessoas diziam para mim que o setor de logística é o mais agitado. Então eu trabalhei todos esses anos achando que realmente era o mais agitado, depois fui para a indústria, mas faz 4 anos e meio que eu estou no dia e eu vou dizer para você que não é o setor mais agitado a logística. Por quê? O varejo é algo assim que acontece, tudo acontece muito imediato, tudo que você precisa implementar em uma loja, num armazém, enfim, você já toma uma ação e isso já vai refletir na operação. Então, e é um segmento bastante interessante porque você muitas vezes faz um piloto, não dá certo, você volta atrás, depois de um dia já está novamente um novo processo sendo implementado. É esse o nosso mundo de varejo. Agora, se eu não estou enganado, você hoje está à frente de uma empresa que gera 9 mil empregos. Sim. Falando, a grosso modo, aí, 9 mil famílias, né? Você tem a responsabilidade da tua função. Você chegou a parar um pouquinho e falou, debaixo de mim tem 9 mil pessoas ou 9 mil famílias, né? Isso, de alguma maneira, em algum momento, você chega a refletir sobre isso ou não, Marisa? Como é que isso acontece com você? Eu penso muito e tenho bastante orgulho de visitar as lojas para realmente ter essa ideia de quais são essas 9 mil pessoas, aproximadamente 9 mil pessoas que trabalham no dia. Então, o estar com as pessoas de loja, o estar com as pessoas de armazém, para mim é o maior aprendizado, Luciano. As pessoas têm situações que você, enquanto fica atrás de um computador, você não tem noção. Então, eu acho que isso me faz muito pensar nas 9 mil pessoas que estão trabalhando no dia. E você, recentemente, foi eleita como uma das RHs mais admiradas do Brasil e da América Latina. Como é que você recebeu esse, no fundo, não falo nem que é prêmio, mas esse reconhecimento por parte do mercado durante essa tua brilhante carreira profissional? Como é que você recebeu esse reconhecimento, Marisa? Primeiro eu fiquei congelada. Eu não esperava e, na verdade, é muito bom você ir para algum evento sem ter a noção do que vai acontecer. Na verdade, eu fui para esse evento consciente de que eu tinha sido escolhida, eu estava entre as 100 pessoas mais admiradas de RH de toda a América Latina. Para mim já foi um orgulho e pronto, fui ao evento, recebi o prêmio, falei em público e foi maravilhoso, mas aí depois veio esse outro prêmio das 25 pessoas, 25 profissionais mais admirados do Brasil e América Latina. É um grupo, o Grupo Gestão RH, que faz esse reconhecimento, enfim.
Eu imagino que isso é fruto de todo o trabalho e é fruto de uma equipe muito boa. Eu tive muita sorte em toda a minha carreira, pessoas maravilhosas passaram nos departamentos de RH e eu acho que isso é óbvio, isso é graças a essas pessoas que eu recebi esse prêmio, esse reconhecimento. Agora, olhar para trás, você faria algo diferente na tua carreira? Como é que você faz uma retrospectiva de você ter chegado até aqui, hoje uma executiva de sucesso, uma executiva realizada, uma executiva admirada, como o prêmio indica isso? Se olhar para trás, você mudaria alguma coisa na tua trajetória profissional, Marisa? No meu começo de carreira, eu me dediquei totalmente à minha carreira. Isso foi maravilhoso. Mas, Luciano, eu abdiquei de muitas coisas pessoais. E eu tenho 2 filhos, já são grandes, um tem 25 e 20 anos. Mas eu abdiquei de coisas que, enquanto eles eram bem pequenos, eu acho que eu não faria isso de novo. Preço, né? Às vezes a gente é obrigado a pagar preço e lá na frente a gente acaba refletindo sobre os preços, né? E percebendo que você não precisa fazer isso. Você pode ter uma carreira de sucesso, você pode ser uma boa profissional e não precisa. Mas aí eu tive que passar por isso para perceber. Muito bom, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com a Marisa Fernandes. Marisa é diretora executiva de RH do Dia Group. Nós voltamos num instante. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Marisa Fernandes. A Marisa é diretora executiva de RH do Dia Group. Marisa, nós encerramos o primeiro bloco falando da retrospectiva da tua carreira. Você disse que lá no começo você talvez faria diferente para que a tua trajetória talvez não trouxesse algum ônus para a tua vida pessoal. E eu vejo aqui na pauta que você é coautora de 4 livros, 3 livros e mais um que tá no forno. Sim. Como é que você arruma tempo hoje, dentro desse cenário novo, inclusive para se dedicar no desenvolvimento de uma literatura, Marisa? Primeiro de tudo, Luciano, eu vou te falar um pouco da minha formação e aí acho que fica um pouco mais claro do porquê eu encontrar esse tempo. Eu sou professora, sou formada em letras, sou professora de português e inglês, fiz uma pós em RH e tenho um MBA executivo. Então, a minha formação me faz escrever. Eu gosto muito de escrever, eu leio, não leio como eu gostaria, mas eu leio bastante. Então, o fato de eu gostar de escrever desencadeou foi um convite que eu recebi do primeiro livro. E aí eu peguei esse gosto para escrever outros tantos. Então, como você disse, já tenho 3 livros que já estão editados. E o último, que para mim foi diferente dos outros 3, eu vou comentar, o nome dele é Revolução. Então, o que existiu na tua vida pessoal, o que existiu na tua carreira, que fez uma guinada, uma virada assim maluca. E aí para mim foi muito interessante porque eu falei bastante da minha vida pessoal. Então eu acho que é um livro que vai chamar a atenção de muitas pessoas. O primeiro livro foi Equipes de Alto Desempenho. E aí meio que choca, no bom sentido, com a revolução ou não? E quando se pensa em alto desempenho, se pensa em produtividade, se pensa em energia. Talentos. Como é que foi esse primeiro livro, Marisa? Então, não choca, porque na verdade o primeiro livro, o foco é realmente falar nas pessoas que se destacam muito hoje no mercado de trabalho. Okay. Então, essas pessoas não precisam seguir uma linha contínua. Eu acho que, inclusive, hoje em dia as pessoas que não seguem essa linha são as melhores, são as mais bem-sucedidas hoje no mercado. E não choca, porque revolução, eu estou falando bastante dessa guinada, essa virada e acreditar muito para poder... Eu me tornei um RH do zero.
Eu não era uma generalista, eu não era uma especialista, eu era uma assistente da presidência. Então foi uma virada muito pesada para mim. E eu acreditei bastante, óbvio que meus chefes também acreditaram muito em mim, e eu focada muito na minha carreira de RH, eu já implementando um departamento de RH. Então isso foi uma virada importante. E a Damas de Ouro? Damas de Ouro é um livro feminino, é um livro de nós mulheres falando do mercado de trabalho, como que é a vida de uma executiva. Treinamentos comportamentais, que foi o terceiro, que você foi coautora? Sim, é puramente como título, falando um pouco de o que esses treinamentos geram na cabeça da pessoa e quão bons eles são quando implementados no dia a dia de trabalho. Eu queria ainda voltar para a questão do equilíbrio de vida. Eu recentemente entrevistei aqui no programa o Lafayette Oliveira, que é o diretor de Supply Chain da Bridgestone. E ele demonstrou claramente sua preocupação em ter uma vida equilibrada, de ter a sua vida profissional, mas ter a sua vida familiar e cuidar da sua saúde. E ele disse que isso é um desafio em função da situação do mercado, da própria velocidade do meio corporativo. Você como RH, Marisa, você tem algum trabalho no sentido de incentivar os colaboradores a buscarem um equilíbrio nas suas vidas, ou isso, ainda que seja uma crença que você tenha, difícil em função da própria característica do mercado de varejo? Como é que você lida com isso, já que você mesma reconheceu de que você no começo deveria ter um equilíbrio maior? Como é que você trata isso como aprendizado e como exemplo para as pessoas? Então, depois desse aprendizado, eu vou te dizer que eu trato como uma forma bastante importante da pessoa até produzir mais. Então, hoje, falando um pouquinho no dia, nós temos a Semana de Qualidade de Vida. Há um tempo, entregamos frutas para os funcionários. Existe um grupo de corrida. Enfim, tem várias atividades que a gente incentiva as pessoas. Eu acredito muito, de novo, se as pessoas têm um equilíbrio, elas produzem muito mais. Não são horas de trabalho que vão falar o quanto que você realmente é eficaz e eficiente. Agora, para cuidar de 9.000 pessoas, você imagina que você tem uma estrutura lá debaixo de você, né? Como é que é o teu staff, como é que é a tua equipe para te ajudar a desenvolver esse trabalho no RH do dia, Marisa? Eu tenho 8 pessoas abaixo de mim, diretamente. E aí desencadeia todo o departamento de RH. Então, todos os subprocessos estão comigo. Vou te dar alguns exemplos. Comunicação interna, treinamento, desenvolvimento, seleção, a parte médica está comigo, cargos e salários, enfim, todos os subprocessos de recursos humanos. Como que é administrar tudo isso, né? Eu acho que a melhor maneira é você começar pelo simples, Luciano. Muita gente me pergunta: como você chegou nessa cadeira? E eu falo para as pessoas: comecem pelo simples. Aí você consegue. Porque as pessoas, brasileiros, enfim, a maneira de pensar é: eu quero já começar com mais rebuscado e eu vou conquistar. Eu acho que não. Eu acho que você tem que ir passo a passo. Você planejou a tua carreira ou ela foi acontecendo conforme as oportunidades que foram sendo oferecidas e você foi abraçando? Você já tinha um sonho de ser uma grande diretora de RH como você é hoje, Marisa? Eu não planejei minha carreira. As coisas foram acontecendo. Só um parênteses, saí da DHL, eu era responsável pelo Brasil, assumi na empresa Eagle, que hoje é a Seva, como América Latina, e aí eu já cuidava de vários países sem falar espanhol, e a minha chefe acreditando muito em mim. Então isso acho que desencadeou a minha carreira, né? Agora, o que vem por trás disso tudo, não é só o filé mignon, tem uma época que você come um pouco de osso, né? É uma dedicação. Eu fiz espanhol todos os dias para poder me comunicar com os outros países, o único que falava português é o Brasil. Enfim, tem uma dedicação muito grande para você conseguir desencadear uma carreira. As pessoas acham que essa é uma responsabilidade só da empresa, e não é. Eu acho que é muito mais de você. Agora, a gente está vendo hoje um nível de desemprego altíssimo no país. 13 milhões de pessoas desempregadas. Como é que você hoje, uma executiva de RH, olha para esse cenário, Marisa?
Eu lamento muito, porque dentre esse grupo, com certeza tem muita gente boa e a gente as pessoas acabam tendo opções de trabalho porque não encontram um trabalho digno, né? E acabam tendo opções de trabalhos como autônomo, enfim, engenheiros trabalhando com carrinhos de hot dog. Você sabe bem, temos muitas situações assim. Eu lamento muito porque o Brasil hoje está passando por uma situação que não tinha visto nos últimos anos. Eu espero que isso tenha uma mudança, não consigo ver como que isso vai mudar, mas enfim, eu gostaria de ver ainda essa mudança e ver as pessoas empregadas. É óbvio que com essa quantidade de pessoas desempregadas a gente sabe que a situação é muito difícil, mas vir de outros países a gente sabe que podemos virar a página. Agora a gente tem uma divisão na Prime que é uma divisão de recolocação de altos executivos. E o que a gente tem aprendido, Marisa, com os assessorados, uma certa negligência em relação a network, a relação redes de relacionamento. Eles muitas vezes se acomodaram na patente que eles usavam, e depois que eles perdem a patente, eles perdem a referência, e quando eles voltam para o mercado, eles percebem um certo isolamento. Você acha hoje, olhando para a questão e com a visão do RH, o quão é importante o executivo cuidar de relacionamentos, alimentar relacionamento, para que numa situação atípica ele possa se apoiar em pessoas para poder encontrar a sua nova oportunidade de trabalho? Eu acho que é bastante importante, Luciano. Relacionamento desencadeia várias coisas. Uma vez que você tem um networking forte, você pode contar com as pessoas, você pode trocar ideias, você pode arrumar um outro emprego, enfim. São várias as frentes, né? Então, o relacionamento é muito importante. Agora, como você disse, há muitas pessoas boas no mercado hoje. Como é que o RH trabalha com isso, Marisa? Porque quando aparece uma vaga, por exemplo, no LinkedIn, no Indeed, a gente vê lá milhares de pessoas se candidatando. Como é que o RH hoje, com tanto trabalho que já é peculiar da área, como é que ele consegue olhar essa demanda toda? Como é que vocês conseguem fazer a triagem? Como é que vocês conseguem fazer a seleção até chegar de fato na pessoa que vocês buscam hoje para preencher o requisito da vaga? Eu diria para você que é um garimpo. O departamento de seleção é um garimpo, porque as pessoas se candidatam, mesmo que não tenham formação para aquela área, e aí então nós temos que fazer esse garimpo todo para chegar realmente no profissional que nós queremos. O que me preocupa bastante é quão exigentes são as empresas, porque não adianta, de nada adianta, você até prejudica o profissional, colocar pessoas para trabalhar na empresa se elas não têm um perfil. Porque aí fica caro para nós, vamos ter que desligar a pessoa, e fica traumatizante para a pessoa também. Então, essa frieza na hora de fazer o garimpo, ela tem que acontecer. Agora, olhando para o futuro da Marisa, hoje ela é diretora executiva do Dia Group. Você já disse que você já não planejou a sua carreira, mas olhar para o futuro, como é que você vê a Marisa? Olha, Luciano, eu vejo a Marisa com um equilíbrio. Como você comentou no começo, eu acho que eu me vejo trabalhando aqui no Brasil, também uma oportunidade fora me chama muito a atenção, mas eu acho que o equilíbrio é o mais importante para mim, para eu poder seguir minha carreira. Não almejo grandes cadeiras, eu acho que quando você ama o que você faz, você fica confortável, né? E eu acho que nesse meu momento o equilíbrio é o mais importante. Você pensa em algum momento compartilhar toda essa experiência que você tem acumulado, por exemplo, com algum tipo de consultoria? Você tem isso no teu radar ou não? Tenho sim. Inclusive muitas pessoas me perguntam isso. Por ter um relacionamento forte, um networking forte, as pessoas falam, você com esse networking, por que não larga a sua carreira e abre uma consultoria? Eu vou já responder essa pergunta que eu mesma fiz. Eu não consigo viver sem holerite. Eu ainda sou muito presa, uma pessoa muito presa a um holerite, a desenvolvimento de pessoas, a ter ainda esse orgulho de ver o RH importante numa empresa. Muito
Muito bom, Marisa. Meu tempo está esgotado. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito feliz de conhecê-la. Parabéns pela tua trajetória profissional. O programa da Prime TV está à sua disposição. Qualquer outra novidade que você queira compartilhar com o nosso telespectador, o convite é permanente. Muito obrigado. Obrigado você pelo convite. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.